comum vermos que no fim da carreira, com o envelhecimento natural do ser humano e, consequentemente, a queda física de desempenho, alguns jogadores de determinadas posições migrem para outras, assim como em determinado momento, não necessariamente quando estão em declínio físico, os jogadores se descubram mais aptos para jogar em outras posições do campo. O Pautas e Táticas vem hoje trazer quais são os movimentos mais comuns para jogadores de cada papel, quais novas demandas eles passam a ter conforme vão ficando mais velhos e como alguns deles acabam mudando de função em campo para começar a render melhor. Começando com os laterais, que dependendo da característica, podem se tornar jogadores de duas posições distintas. Todo mundo sabe que a posição que mais demanda fisicamente é a de lateral. O equilíbrio entre desempenhar bem os papéis defensivo e ofensivo são para poucos. E a velocidade e qualidade na recomposição, quando eles fazem esse apoio até a linha de fundo, demanda uma entrega que é normal que vá ficando em falta nos momentos finais da carreira. Diante disso, é bem normal que os laterais mais ofensivos se tornem pontas ou meias abertos. E nem estou falando de casos como o de Gareth Bale, que no auge deixou de ser um lateral esquerdo e se tornou um ponta, às vezes até pela direita, mas sim de jogadores como o brasileiro Gilberto, que jogou as Copas de 2006 e 2010, e na reta final, atuando pelo Cruzeiro, vestiu até a camisa 10, funcionando como um jogador mais ofensivo. Também podemos lembrar de Dani Alves no Barcelona 2011 e 2012, que era um autêntico ponta-direita do 3-4-3 losango de Guardiola, mesmo que ele tenha feito funções de volante na reta final da própria carreira, tal qual Philipp Lahm no Bayern e Javier Zanetti na Internazionale. Já laterais mais defensivos e equilibrados na marcação tendem a se tornar zagueiros. Ainda quando laterais, é normal que façam um papel mais de base, numa trinca liberando o companheiro de posição do lado oposto, para o apoio. Ou até mesmo componham trios de zaga, como Azpilicueta no Chelsea de Antônio Conte, Abidal também no Barça de Guardiola, e até Alex Sandro no Flamengo e na atual seleção brasileira de Ancelotti. Mas tem vários casos emblemáticos daqueles que se tornaram zagueiros atuando em linhas de 4 mesmo, em duplas de zaga. O italiano Paolo Maldini no Milan, o francês Lilian Thuram na Juventus, o austríaco Davi Alaba, primeiramente no Bayern e depois no Real Madrid, o sérvio Ivanovic no Chelsea e até o brasileiro Danilo, primeiro na Juventus e atualmente no Flamengo. Alguns podem lembrar do espanhol Sérgio Ramos, mas aqui não foi o caso de mudar de posição ao envelhecer, e sim descobrir uma vertente melhor para ele cedo na carreira. Fernando Marçal, do Botafogo, também por necessidade, tem feito mais jogos como zagueiro, agora nessa reta final de sua trajetória como profissional. Quem também pode virar zagueiros são os volantes mais defensivos, ou primeiros volantes. Seja por uma questão de ter que jogar mais protegidos, diminuindo o espaço de cobertura mais próximos da área, ou um aproveitamento melhor da força física dos mesmos, vários jogadores terminaram suas carreiras brilhantes dando um passo para trás e jogando na primeira linha de defesa, não mais à frente dela. Os brasileiros Gilberto Silva, que chegou a retornar ao Brasil na reta final para defender o Grêmio e posteriormente o Atlético Mineiro, e Felipe Melo, que fez suas últimas temporadas no Palmeiras e também no Fluminense atuando na posição, são bons exemplos. O português Danilo Pereira jogou de certa forma no PSG, no Porto e na seleção portuguesa. Outros se encontraram nessa posição, apesar de serem revelados como volantes, como o luso-brasileiro Pepe, revelado pelo Marítimo jogando à frente da zaga, e o brazuca Davi Luiz, que subiu no Vitória também sendo cabeça de área, embora também tenha sido aproveitado novamente de tal forma em algumas oportunidades, pois era considerado um zagueiro um tanto quanto falho. Já outros que passaram pelas mãos de Guardiola, como Mascherano no Barcelona, Javi Martínez no Bayern e Fernandinho no City, foram adaptados a esse papel, pois Pep pensava num outro perfil de jogador para atuar como camisa 5. E é claro, recuar esses jogadores para uma linha de zagueiros, que atuava mais alto no campo de jogo, também ajudaria a qualificar sua saída de bola. O atual técnico do Vasco, Fernando Diniz, gosta de circunstancialmente durante os jogos, especialmente quando seus times precisam marcar gols, recuar um volante para a zaga enquanto ele saca um zagueiro do time, e acrescenta alguém mais ofensivo na equipe. Foi assim com o André no Fluminense e tem sido assim com o Hugo Moura do próprio Vasco.
Já os volantes com característica mais ofensiva podem dar um passo para frente e passarem a ser jogadores mais preservados na fase defensiva, deixando de atuar numa posição que precisa tanto da parte física para se movimentar por todo o campo. Os box-to-box Steven Gerrard, Frank Lampard e Michael Ballack, por exemplo, eram autênticos segundos volantes e passaram a se posicionar como meias, camisas 10, conforme foram ficando mais velhos. O espanhol Cesc Fábregas, que no Arsenal era um construtor de jogadas, quando foi ao Barça, passou a ser usado numa posição mais ofensiva. Depois acabou atuando na sua posição natural, ao voltar a jogar na Inglaterra, dessa vez com a camisa do Chelsea. O croata Luka Modric, no Tottenham, jogava numa dupla de meio-campistas num 4-4-2 e chegou no Real jogando numa dupla de volantes do 4-2-3-1. Mas com a adição do 4-3-3, cresceu muito seu desempenho jogando numa posição mais ofensiva, como um interior de posse, e na reta final até como um autêntico 10, caso o time jogasse com um. Não é o caso de envelhecer, já que ele ainda é muito jovem, mas Jude Bellingham também chegou ao Real fazendo esse movimento de deixar de ser um volante que ataca vindo de trás para ser um meia que joga mais próximo do gol. O francês Paul Pogba também rende muito melhor jogando no vértice esquerdo de um triângulo de base alta e ponta baixa, do que como um segundo volante. Até aberto pela esquerda, centralizando com bola, também se mostrou uma posição melhor para ele no auge. Parecido com o holandês Clarence Seedorf, que até jogava como um terceiro homem de meio campo em losango, principalmente no Ajax, no Real Madrid e em seu início no Milan, mas já na reta final passou a jogar mais próximo do gol. E o marfinense Yaya Touré passou de um volante físico e técnico no Barcelona para ser o coração do time no Manchester City, sobretudo na temporada 2013-2014, onde foi disparadamente o melhor jogador da campanha do título inglês do clube. Os próprios meias também podem ter que jogar mais perto da área, quando falta físico para armar as jogadas, seja como um centroavante ou até um segundo atacante. O exemplo mais latente foi assunto no canal há pouco tempo, o italiano Francesco Totti, que em seus momentos finais na Roma passou a ser o 9 improvisado do time. Seu compatriota Roberto Baggio viveu situação parecida atuando pelo Brescia. Já Rivaldo foi um que soube flutuar bem nos três papéis. Em tese, ele era um meio atacante, camisa 10 clássico, mas chegou a atuar muitas vezes como 9 ou como segundo atacante, a exemplo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. E aos casos específicos de nomes como Roberto Firmino, Lionel Messi e Neymar, que chegaram a ser aproveitados como falsos 9, mas com exceção do primeiro, que sempre foi um 10, os outros dois anteriormente eram pontas que fizeram um primeiro movimento para o meio-campo, e no auge, Messi viveu sua melhor temporada jogando nessa posição. Já Neymar foi improvisado assim primeiramente por Mano Menezes na seleção brasileira, e há pouco tempo no Santos por Kleber Xavier, mas os dois são um bom gancho para a próxima posição. É justamente a de pontas, jogadores de maior velocidade e bom drible no 1 contra 1, que passaram a se reinventar como meias atacantes centralizados, jogando nas entrelinhas e sendo preservados na fase defensiva. Além de Messi e Neymar, como já foram ditos, nomes como Cole Palmer do Chelsea, Phil Foden do City, Florian Wirtz do Liverpool, Jamal Musiala do Bayern, e em alguns momentos Rafinha do Barcelona e Rodrigo do Real Madrid fizeram esse movimento de deixar a ponta e passarem a jogar por dentro. E para fechar, chegamos aos pontas mais goleadores, aqueles que naturalmente fariam o caminho para jogar em espaços mais centralizados, mais cedo ou mais tarde. Inclusive, acho que esse é o próximo passo da carreira de Mohamed Salah, que ainda não aconteceu, mas até pela contratação de Frimpong pelo Liverpool, acho bem plausível que em breve o egípcio deixe de ser um ponta para se tornar um 9 ou algo parecido com isso. No auge, o francês Thierry Henry, que era um ponta esquerda veloz no Mônaco, se tornou um dos melhores 9 de todos os tempos no Arsenal. Depois acabou voltando para a ponta no Barça, mas está claro qual foi a melhor função que ele fez na carreira. David Villa, que também foi ponta no Barcelona, brilhou jogando como um segundo atacante, mas também como centroavante, inclusive na seleção espanhola campeã do mundo de 2010. Samuel Eto'o é outro que começou como ponta, viveu seu auge como 9 e em determinado momento retornou à ponta, mas é claro que ele encerrou realmente jogando como um centroavante. Pierre-Emerick Aubameyang no Saint-Étienne era ponta, brilhou e foi contratado pelo Borussia Dortmund, onde também foi ponta,
enquanto coexistiu com Lewandowski no grupo. Mas com a saída do polonês, houve a necessidade de adaptá-lo como 9. E quando ele sai para jogar no Arsenal, chega com a moral de ser um dos melhores da posição do mundo naquela época. Outro que foi ponta e jogou também no Arsenal como 9 foi o chileno Alexis Sánchez, formado assim no Colo-Colo e que atuou aberto na Udinese e no Barcelona, mas ao vestir a camisa dos Gunners passou a ser muito melhor aproveitado, jogando centralizado e de costas para o gol, e seguiu assim nas chances que teve de jogar com a camisa da Internazionale. Cristiano Ronaldo é o melhor exemplo de todos. De um winger direito serelepe a um ponta esquerda goleador, posteriormente preservado como segundo atacante sem bola e finalmente adaptado como um centroavante ao deixar o Real Madrid e chegar à Juventus. Atuou assim também em sua segunda passagem no United e agora no Al Nassr, e nos seus dias mais recentes pela seleção portuguesa também. CR7, que chegou a dizer que nunca iria jogar como 9, porque nunca precisou jogar de costas para o gol para ser um exímio artilheiro, marcou mais gols depois dos 30 anos de idade do que antes, quando tinha mais vigor físico. Caminha para os 1000 gols oficiais na carreira e é o maior artilheiro em atividade se contabilizarmos só partidas de futebol profissional válidas por alguma competição. Dois outros exemplos atuais são o de Ousmane Dembélé, no PSG, e Bruno Henrique, no Flamengo, que também deixaram a ponta para jogar na posição mais avançada do ataque. E por fim, Kylian Mbappé, o jovem francês que começou a carreira jogando em dupla de ataque com Falcão Garcia no Mônaco, passou pela ponta direita ao jogar com Cavani e Neymar no PSG e foi campeão do mundo com a seleção francesa nessa posição. Descobriu uma predileção pela ponta esquerda e praticamente exigiu jogar assim tanto no clube quanto na seleção. Mas ao começar a se destacar como um dos melhores atacantes do mundo, hoje no Real Madrid joga como um 9 que ataca as costas da defesa e acelera para cima dos zagueiros que precisam girar o corpo para correr atrás dele, perdendo segundos preciosos na caça a um dos jogadores mais velozes do planeta. E é isso, galera! Seja por encaixe no time, necessidade física ou melhor aptidão das próprias características, muitos jogadores acabam sendo formados em uma posição e adaptados a outras, seja no auge ou mais para o fim da carreira. Não é uma exigência que esses caras mudem assim de papel em campo, e nem uma obrigação que todos eles tenham essa versatilidade. Mas mudar é preciso muitas vezes, já que não dá para achar que com a intensidade que se cobra hoje, todos eles vão conseguir ser os mesmos do auge, atuando em posições que exijam coisas que muitas vezes o corpo já não consegue mais fazer. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!